A menina sem teto pediu para limpar a mesa, mas a resposta do dono foi chocante. Ana sempre observou o café de longe. As luzes quentes iluminaram os rostos satisfeitos dos clientes, enquanto ela se escondia nas sombras, seu estômago roncando. A cidade era fria e cruel, e a sua vida nas ruas tornava cada dia uma luta. Mas naquele dia, algo dentro dela se acendeu. Com coragem, decidiu entrar. O cheiro do café fresco e dos bolos quentes invadiu suas narinas. Um convite tentador. Ela atravessou a porta com o coração acelerado. O café estava cheio, rindo, conversando, mas Ana se sentia invisível. Os olhares desviavam, os sussurros cicatrizavam na distância. O proprietário, Miguel, um homem de rosto marcado pela tristeza, estava do outro lado do balcão. Ele parecia um espectro entre os clientes, um viúvo solitário que vivia para manter o negócio funcionando, mesmo que isso significasse lutar contra a maré da falência. Ana se aproximou, a voz tremendo. Posso limpar as mesas por alguns trocados e um pouco de comida? Os clientes riram, não dela, mas da sua audácia. E Miguel, o homem que sempre usava o mesmo avental sujo, seu olhar duro desceu como uma lâmina. Desculpe, não posso ajudar, respondeu. Mas então sua expressão se desfez, como se uma sombra revelasse seu próprio desespero. Na verdade, estou fechando o café. Ninguém se importa mais. Aquelas palavras cortaram Ana como um punhal. O desespero dela e de Miguel se entrelaçaram numa dança trágica, algo que parecia inexplicável. Eles não eram diferentes, apenas almas perdidas em um mundo indiferente. Enquanto a poeira do futuro os envolvia, ela sentiu que a conexão era palpável, um laço inexplicável se formando. Miguel, ao notar a dor em seus olhos, hesitou. A fama de um misterioso investidor começava a circular pela cidade. Alguém que prometia salvar estabelecimentos como o dele. Mas diante de Ana, ele se pegou preso em um dilema. Deveria apostar tudo em uma última tentativa? A ideia de um novo começo parecia tão distante, tão irreal. Ana, ele disse, interrompendo o silêncio pesado. Por que você não tem um lugar? O que aconteceu? Ela hesitou, o olhar baixo, lembrando das noites longas e frias, dos gritos e do abandono. A vida não foi. Gentil, respondeu, o nó em sua garganta crescendo. Miguel também tinha suas feridas. A lembrança de sua amada esposa parecia assombrar cada canto do café. A conversa entre eles fluiu. Palavras não ditas se transformaram em risos nervosos. A ideia do futuro ainda pairava no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer. E então, como um feixe de luz, um homem chique entrou, seus olhos ardentes em busca do café que poderia transformar. O investidor apareceu como um milagre pronto para desmoronar, empurrando Miguel e Ana para um novo ciclo de esperança. Mas agora, mais do que nunca, eles precisavam decidir. A conexão entre eles era poderosa, mas a dúvida ainda ressoava em seus corações. Será que sua aliança inesperada será suficiente para mudar seus destinos, ou as chagas do passado continuarão a defini-los? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel e Ana estavam na pequena mesa de madeira, num canto do café. O ar estava tenso, cheio de possibilidades e medos. O investidor, um homem bem vestido, olhava diretamente para Miguel. Mas Ana se sentia como um estorvo, um fantasma. Sua presença ali parecia deslocada. Mas eles estavam prestes a encarar algo muito maior. Eu ouvi sobre a fama deste lugar, disse o homem, quebrando o silêncio. Tô aqui para ajudar. Eu,
Posso dobrar o que você ganha, Miguel. As palavras dele eram um sopro de esperança. Mas a tensão no ar rapidamente se transformou em algo sombrio. Ana, sem querer, notou a forma como o olhar do investidor fixava seu rosto. Era um olhar penetrante, como se quisesse ver através dela. Miguel, ela começou, hesitante. Você não vai aceitar ainda, né? O desespero em sua voz carregava o peso de cada estômago vazio que ela já sentira. Mas antes que Miguel pudesse responder, um estrondo ecoou pela rua. O barulho parecia um alarme soando, uma sirene distante que provocou olhares alarmados em todo o café. Murmúrios começaram a se espalhar. Que foi isso? Algum tipo de acidente? As conversas murmurantes rapidamente se tornaram gritos e berros. Então, antes que alguém pudesse processar, a porta do café se abriu violentamente. Uma mulher, com os olhos arregalados e ofegante, entrou correndo, suas roupas sujas e rasgadas. O que aconteceu? Miguel perguntou, já se levantando. A mulher apontou para fora, sua voz trêmula. É a polícia. Eles estão procurando pelo homem que fugiu da prisão. Ele pode estar perto. Eles disseram que é perigoso. As palavras dela ecoaram pelo café, fazendo os clientes se encolherem. O clima de desconforto subiu como fumaça, pesando sobre todos. Ana sentiu seu coração acelerar. Mas em meio ao pânico, ela percebeu que algo não estava certo. Uma estranha familiaridade na maneira como o homem bem vestido olhava para a mulher. Você a conhece? Ana perguntou, seu instinto a guiando. O investidor hesitou, e por um momento, seu rosto se contorceu. Não é o que você pensa, ele gaguejou, mas o medo havia escapado de sua voz, deixando sua máscara de confiança desmoronando. Nesse instante, um grito ressoou do lado de fora, e todos no café se viraram. A tensão quase palpável. Ana se levantou abruptamente. Seu corpo reagindo sem pensar. Eu preciso saber, o que você esconde? A pergunta soou como um desafio, ressoando na sala cheia de incerteza. O investidor pareceu hesitar, mas um olhar de determinação tomou conta dele. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma nova onda de gritos. Um homem saiu desesperado da multidão que se aglomerava do lado de fora. Ele olhou ao redor, como se estivesse procurando alguém. Ao se fixar na mulher que havia entrado, seus olhos se arregalaram. É você! Ele gritou, e a mulher instantaneamente congelou. Para os outros, o que se escondia nesse cenário de pânico e confusão? O café, antes um mero cenário de desespero, agora se tornava um palco para revelações que poderiam mudar tudo. O que você fez? O homem perguntou, a voz carregada de acusação. Eu pensei que você estava morta. O coração de Ana disparou. Que segredos estavam prestes a serem expostos? E, acima de tudo, como isso mudaria as vidas dela e de Miguel? Eles estavam prestes a descobrir que, às vezes, o passado assombra o presente de maneiras que ninguém poderia imaginar. O que você fez? O homem perguntou, a voz carregada de acusações. Eu pensei que você estava morta. O tempo parou. O café, que antes era apenas um refúgio de desespero, agora se tornava palco de uma revelação explosiva. A mulher, com os olhos arregalados, gaguejou. Não pode ser você. O pânico cravou-se em seu rosto. Miguel e Ana trocaram olhares confusos. O investidor, agora pálido, parecia mais um espectro do que um homem. As mesas em volta, antes um lar acolhedor, tornaram-se armadilhas do passado que estavam prestes a ser desencadeadas. Eu não sabia. Pensei que você estava longe, que tinha sumido como tantos outros. O homem fora da multidão gesticulava, quase aos gritos, suas palavras cortando o ar fresco do café. Você deixou tudo para trás. Como você pôde? O desespero e a traição reverberavam, e Ana percebeu que havia algo muito maior que apenas um passado em jogo ali. O investidor, com a expressão distorcida, respondeu: Eu não tinha escolha. Eu precisava me proteger. A tensão crescia e os murmúrios nas mesas ao redor se intensificavam. As pessoas trocavam olhares alarmados, tentando entender a cena que estava se desenrolando diante deles.
Proteger de quê? O homem gritou, quase sem fôlego. Da verdade, você sempre fugiu dela. Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Havia um mundo sombrio por trás daquele homem bem vestido, e ela não fazia a menor ideia. Era um pesadelo que se estendia para além das paredes do café. A mulher tremia agora, seu olhar se perdendo entre os rostos dos clientes. Miguel, por outro lado, tentou se aproximar, mas a tensão no ar estava carregada, quase elétrica. Ele sabia que algo terrível estava prestes a se revelar. Dessa vez, não seria apenas um encontro inusitado. Podia mudar tudo. Não sou o monstro que você pensa que sou. O investidor estava prestes a entrar em colapso, a máscara de confiança desmoronando. As coisas não são tão simples. Eu fui forçado a esconder o que aconteceu. Ana, sem pensar duas vezes, perguntou: o que você está escondendo? Com um olhar fixo nele, sentiu uma adrenalina. Era como se o próprio café estivesse segurando a respiração, aguardando sua resposta. Ele hesitou. E então as palavras escaparam como uma correnteza. A verdade é que eu sou seu pai. O café inteiro ficou em um silêncio assustador. O impacto daquela revelação era como um golpe físico, uma onda de choque que se espalhou pelo ambiente. Ana sentiu seu mundo desabar, a dor presa no peito. Miguel olhou para Ana e a confusão em seu rosto era palpável. A mulher envolvida nesse emaranhado parecia uma peça solta nesse quebra-cabeça caótico. Os rostos à sua volta estavam congelados, todos tentando absorver aquilo. Mas isso não pode ser verdade. Ela se forçou a dizer, a voz embargada. Eu não queria que você soubesse. Eu tentei te proteger das mentiras. Do que fiz? As palavras dele tremulavam e ele se adiantou, como se quisesse abraçá-la na tentativa de explicar. Mas Ana recuou, sua mente girando. Se ele era seu pai, o que isso significava? Quais segredos mais estavam ocultos? E até onde aquela conexão poderia os levar? Mas antes que qualquer um pudesse processar a situação, estrondos ecoaram de novo do lado de fora. O som era mais alto, mais imponente. As portas se abriram novamente e uma agitação tomou conta da rua. A polícia invadiu o café, as sirenes cortando o silêncio com uma urgência cruel. Ao chão! Gritou um dos policiais. E a situação virou um caos. Fugas, gritos e o barulho das armas. Ana, Miguel e o investidor foram apanhados pela confusão. O que deveria ser uma revelação sobre um novo começo, agora se tornava um cenário de horror. E enquanto a verdade se desdobrava, o passado deles se entrelaçava de formas que ninguém poderia imaginar. Ana olhou para Miguel e ele parecia tão perdido quanto ela. O que vamos fazer agora? Ele murmurou, sem saber que a resposta poderia mudar tudo novamente. Uma tempestade se aproximava e ninguém sabia como sair dela. Ana olhou para Miguel e ele parecia tão perdido quanto ela. O que vamos fazer agora? Ele murmurou, a tensão pairando no ar como uma nuvem pesada. Um estrondo ecoou fora do café e as sirenes da polícia se tornaram um eco distante, mas alarmante. O investidor, agora pálido, respondeu. Eu nunca pensei que você estaria aqui, Ana. Eu não queria que você soubesse sobre o meu passado. Ela ficou paralisada, seu coração batendo descontroladamente. A revelação de que o homem bem vestido era seu pai a fez questionar tudo. Mas antes que pudesse processar isso, a mulher de roupas rasgadas se aproximou com um olhar intenso. Você não deveria estar aqui. Você precisa sair. Os gritos aumentaram e a multidão começou a se movimentar. O homem que havia gritado para a mulher, Ana o reconheceu. Ele não era apenas um desconhecido, era alguém da sua infância, um amigo, talvez um aliado perdido no tempo. Você! Gritou ele, sua voz cortante como vidro. Você está viva! Por que não me contou? Por que o pai nunca me disse que você estava viva?
O investidor, agora completamente descontrolado, respondeu: Eu fiz o que tinha que fazer. Você não sabe a verdade. Ana não podia mais ouvir. Sua cabeça girava. A verdade? Que verdade? O que você fez? E nesse momento, o céu parecia desabar. A porta do café se abriu de novo e mais policiais entraram, as armas em punho. Ninguém se mexa! Um deles gritou. E o grupo se separou em pânico. Miguel agarrou a mão de Ana, puxando-a para o fundo do café, longe dos olhares ansiosos da polícia. Tremendo, Ana tentava manter a calma. Mas suas memórias estavam se atropelando, e a imagem do homem que era seu amigo agora se transformava em algo obscuro e desconhecido. Escute, você precisa saber. O investidor começou, mas foi interrompido por um grito agudo. A mulher com roupas rasgadas se lançou para a frente, como se tentasse impedi-lo de continuar. Você não pode contar. Eles nunca vão parar de nos caçar. Miguel se virou para ela, confuso. O que você está falando? A mulher olhou para Miguel, então para Ana. Nos olhos dela, Ana viu algo que a fez estremecer. Medo. Você não entende. Eles sabem onde você está. Ele é um fantasma, um criminoso. Ele não é quem você pensa que é. Ana se afastou, o choque a atingindo como um tapa. O quê? O que você quer dizer com isso? Ele é meu pai. Ela olhou para o investidor buscando respostas, mas seu rosto estava livre de emoções. Só havia uma sombra. O que aconteceu com você? O homem que era seu amigo perguntou, um misto de desespero e confusão. Você desapareceu. Todos achavam que havia morrido. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de forma errada. Ana precisava entender. O que você esconde? Por que a polícia está aqui? O que você fez? O investidor, entre a espada e a parede, olhou para a mulher, depois para Ana, e as palavras finalmente brotaram. Eu não fui embora porque quis. Fui forçado a fazer escolhas terríveis. Eu estou envolvido com coisas que você não consegue imaginar. A multidão do café estava em completo pânico. Gritos, movendo-se como um mar de desespero. E de repente, houve um tiro. O eco do disparo congelou a cena. Ana girou, seu corpo instintivamente protegendo Miguel. O policial tinha caído, seu parceiro gritando, e em meio ao caos uma revelação se formou. O investidor, a mulher, o homem que parecia conhecê-la, tudo se conectava. O passado de Ana não era simplesmente um passado de abandono. Era uma teia de cybercrimes, traições e segredos que a cercavam. Ana, você precisa sair agora, a mulher gritou, puxando-a para fora do café. Miguel e Ana trocaram um olhar de desespero. Por favor, confie em mim. E no momento em que eles se moviam em direção à saída, Ana fez uma escolha. O que era a verdade? Qual era a real história deles? O que mais estava oculto sob a superfície desse caos? E, mais importante, como ela sentiria isso em seu coração quebrado? As respostas estavam se afastando, e as perguntas apenas se multiplicavam bem diante dela. Ana tinha de decidir, seguir a mulher e deixar tudo para trás ou voltar para o caos do café onde suas verdades estavam à espreita. Ana olhou para Miguel e ele parecia tão perdido quanto ela. O que vamos fazer agora? Ele murmurou, enquanto pânico crescendo ao seu redor parecia sufocá-los. O investidor, agora pálido, quase descontrolado, tinha um olhar de desespero. Eu nunca pensei que você estaria aqui, Ana. Eu não queria que você soubesse sobre o meu passado. A verdade? Que verdade? O que você fez? As palavras saíram com a força de um soco no estômago. Uma parte dela gritava para correr, mas outra parte queria saber. E agora, com a polícia invadindo o café, tudo girava fora de controle. Escutem, ele gritou, seu tom elevando acima do caos. Se você descobrir a verdade, tudo ficará muito mais perigoso. Para nós todos. Enquanto isso, a mulher de roupas rasgadas implorava. Você precisa sair agora. Eles estão vindo atrás de você. Miguel puxou Ana mais para perto, suas mãos tremendo. Precisamos escapar, Ana. Isso não vai acabar bem.
Ele olhou nos olhos dela, tentando transmitir confiança. Mas Ana estava presa entre a dúvida e a urgência. O que estava acontecendo? Um grito rompeu o ar. Um policial havia caído. O clima tornou-se uma tempestade de adrenalina. Gritos e tiros disparavam, e a verdade que ela buscava estava se afastando a cada segundo que passava. E então, num movimento rápido, o investidor revelou algo que fez o estômago de Ana girar. A mulher que você viu. Ela não é quem você pensa que é. Ele olhou para a mulher, um pânico disfarçado no rosto. Ela faz parte de tudo isso. Você não pode confiar nela. Ana congelou. Como assim? O que você quer dizer? A incredulidade era um peso em seus olhos, mas a luz da verdade estava começando a brilhar. Você está mentindo. Não, não sou. O investidor implorou, gesticulando em desespero. Ela trabalha para aqueles que estão atrás de mim. O que eu fiz, eu não sabia o que estava envolvido. A mulher começou a chorar, o desespero estampado em seu rosto. Ana, por favor, ele está mentindo. Eu tentei te proteger. Você não imagina o que ele fez. O caos ao redor parecia apagar as vozes, mas as palavras dela cortavam mais fundo que qualquer grito. Ana se virou para Miguel, tentando encontrar segurança em seus olhos. Miguel, o que está acontecendo? Eu não sei em quem confiar. Precisamos sair, agora, Miguel gritou, e eles começaram a empurrar suas maneiras entre a multidão em pânico. Mas aquela revelação, a ideia de que todos à sua volta estavam mentindo, a paralisou. Uma sombra passou sobre ela, e então outro tiro soou, mas não era da polícia. O som do vidro quebrando fez todos se virarem. Um homem, com uma máscara, havia surgido do nada, segurando uma arma e apontando diretamente para eles. Fiquem onde estão. Ninguém se mexa. Os olhares se cruzaram e o coração de Ana despencou. Ela percebeu que não estavam apenas cercados pela polícia, mas tinha se tornado parte de uma trama muito maior. Miguel agarrou seu braço, puxando-a para longe como se quisesse protegê-la, mas o mascarado começou a avançar. Você! Ele apontou para o investidor. Você não deveria estar aqui. Eles estão vindo e agora é sua hora de pagar. As palavras dele soaram como um trovão. O investidor que ela pensava que estava tão desesperado, agora estava sendo acusado como um criminoso. Ana olhou para ele, confusa e aterrorizada. Pagar? Pagar por quê? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o mascarado gritou e tudo finalmente se desenrolou. Você vai se lembrar do que fez e hoje vai acabar. Onde está a garota? O rosto do investidor se contorceu, em uma expressão de medo. Não, eu fiz tudo por você. O alarde fez Ana sentir como se tudo estivesse desmoronando. O que ele queria dizer com isso? Qual era a verdade? A mulher ansiosa gritou. Ana, eles estão atrás de você. Eles querem te pegar. Fique longe. Mas o pânico agora escalava e a confusão se transformou em caos à sua volta. E naquele momento, quando Ana começou a correr, segurando a mão de Miguel, a última informação a atravessar sua mente foi: quem era ela realmente? A resposta poderia ser a chave para tudo isso. O que mais ela não sabia sobre sua própria história? Uma conexão estava prestes a ser desvendada, e nada seria como antes. Ana olhou para Miguel, e ele parecia tão perdido quanto ela. O que vamos fazer agora? Ele murmurou, enquanto o pânico crescendo ao seu redor parecia sufocá-los. O investidor, agora pálido, quase descontrolado, tinha um olhar de desespero. Eu nunca pensei que você estivesse aqui, Ana. Eu não queria que você soubesse sobre o meu passado. A verdade? Que verdade? O que você fez? As palavras saíram com a força de um soco no estômago. Uma parte dela gritava para correr, mas outra parte queria saber. E agora, com a polícia invadindo o café, tudo girava fora de controle. Escutem, ele gritou, seu tom elevando-se acima do caos. Se vocês descobrirem a verdade, tudo ficará muito mais perigoso, para nós todos. Enquanto isso, a mulher de roupas rasgadas implorava. Você precisa sair agora, eles estão vindo atrás de você. Miguel puxou Ana mais para perto, suas mãos tremendo.
Precisamos escapar, Ana. Isso não vai acabar bem. Ele olhou nos olhos dela, tentando transmitir confiança. Mas Ana estava presa entre a dúvida e a urgência. O que estava acontecendo? Um grito rompeu o ar. Um policial havia caído. O clima tornou-se uma tempestade de adrenalina. Gritos e tiros disparavam. E a verdade que ela buscava estava se afastando a cada segundo que passava. E então, num movimento rápido, o investidor revelou algo que fez o estômago de Ana girar. A mulher que você viu, ela não é quem você pensa que é. Ele olhou para a mulher, um pânico disfarçado no rosto. Ela faz parte de tudo isso. Você não pode confiar nela. Ana congelou. Como assim? O que você quer dizer? A incredulidade era um peso em seus olhos, mas a luz da verdade estava começando a brilhar. Você está mentindo! Não, não sou, o investidor implorou, gesticulando em desespero. Ela trabalha para aqueles que estão atrás de mim. O que eu fiz, eu não sabia o que estava envolvido. A mulher começou a chorar, o desespero estampado em seu rosto. Ana, por favor, ele está mentindo. Eu tentei te proteger. Você não imagina o que ele fez. O caos ao redor parecia apagar as vozes, mas as palavras dela cortavam mais fundo que qualquer grito. Ana se virou para Miguel, tentando encontrar segurança em seus olhos. Miguel, o que está acontecendo? Eu não sei em quem confiar. Precisamos sair, agora! Miguel gritou, e eles começaram a empurrar suas maneiras entre a multidão em pânico. Mas aquela revelação, a ideia de que todos à sua volta estavam mentindo, a paralisou. Uma sombra passou sobre ela. E então, outro tiro soou, mas não era da polícia. O som do vidro quebrando fez todos se virarem. Um homem com uma máscara havia surgido do nada, segurando uma arma e apontando diretamente para eles. Fiquem onde estão! Ninguém se mexa! Os olhares se cruzaram, e o coração de Ana despencou. Ela percebeu que não estavam apenas cercados pela polícia, mas tinha se tornado parte de uma trama muito maior. Miguel agarrou seu braço, puxando-a para longe como se quisesse protegê-la, mas o mascarado começou a avançar. Você! Ele apontou para o investidor. Você não deveria estar aqui. Eles estão vindo e agora é sua hora de pagar. As palavras dele soaram como um trovão. O investidor, que ela pensava que estava tão desesperado, agora estava sendo acusado como um criminoso. Ana olhou para ele, confusa e aterrorizada. Pagar? Pagar por quê? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o mascarado gritou. E tudo finalmente se desenrolou. Você vai se lembrar do que fez, e hoje vai acabar. Onde está a garota? O rosto do investidor se contorceu em uma expressão de medo. Não, eu fiz tudo por você. O alarde fez Ana sentir, como se tudo estivesse desmoronando. O que ele queria dizer com isso? Que segredos estavam prestes a ser revelados? Antes que ela pudesse ponderar mais, uma explosão abalou o café. A porta dos fundos foi arrombada e uma luz intensa inundou o ambiente. Ana sentiu um puxão e, em menos de um segundo, a sala se tornou um campo de batalha. Corram! Gritou Miguel, sua voz cortando a cacofonia ao redor deles. Ele puxou Ana para longe do caos, mas a imagem do investidor, seu passado entrelaçado com o seu, ficou presa em sua mente. O que o mascarado queria dizer? Que garota! O ambiente estava mudando. O que deveria ser um diálogo sobre segredos, agora parecia uma corrida por sobrevivência. A mulher de roupas rasgadas caiu em seu caminho, e Ana hesitou. O olhar dela tinha uma profundidade de dor, como se carregasse o peso de anos. Por favor, a verdade deve ser dita. Você não pode deixar ele escapar. Ana piscou, para tentar entender. O que você quer dizer? Ele é seu meio-irmão. Uma declaração, um relâmpago no meio da escuridão. O mundo pareceu parar. Meus próprios pensamentos giravam, e Ana sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Sua mãe. Ela não morreu. Ela... Mais um tiro ecoou, e a confusão tomou conta de todos. Miguel a arrastou para fora do café, mas a revelação da mulher ainda queimava em sua mente. Um meio-irmão? O que isso significava para ela? Enquanto caíam na
Rua, Ana sentiu que mal sabia quem ela realmente era. A verdade estava mais distante do que nunca, e o que quer que estivesse se desenrolando ao seu redor, todos pareciam agora ser parte de algo muito maior. O que estava acontecendo? O que mais ainda estava enterrado? Ana olhou para Miguel, e ele parecia tão perdido quanto ela. O que vamos fazer agora? Ele murmurou, enquanto o pânico crescendo ao seu redor parecia sufocá-los. O investidor, agora pálido, quase descontrolado, tinha um olhar de desespero. Eu nunca pensei que você estivesse aqui, Ana. Eu não queria que você soubesse sobre o meu passado. A verdade? Que verdade? O que você fez? As palavras saíram com a força de um soco no estômago. Uma parte dela gritava para correr, mas outra parte queria saber. E agora, com a polícia invadindo o café, tudo girava fora de controle. Escutem! Ele gritou, seu tom elevando-se acima do caos. Se vocês descobrirem a verdade, tudo ficará muito mais perigoso. Para nós todos. Enquanto isso, a mulher de roupas rasgadas implorava. Você precisa sair agora. Eles estão vindo atrás de você. Miguel puxou Ana mais para perto, suas mãos tremendo. Precisamos escapar, Ana. Isso não vai acabar bem. Ele olhou nos olhos dela, tentando transmitir confiança. Mas Ana estava presa entre a dúvida e a urgência. O que estava acontecendo? Um grito rompeu o ar. Um policial havia caído. O clima tornou-se uma tempestade de adrenalina. Gritos e tiros disparavam. E a verdade que ela buscava estava se afascando a cada segundo que passava. E então, num movimento rápido, o investidor revelou algo que fez o estômago de Ana girar. A mulher que você viu, ela não é quem você pensa que é. Ele olhou para a mulher, um pânico disfarçado no rosto. Ela faz parte de tudo isso. Você não pode confiar nela. Ana congelou. Como assim? O que você quer dizer? A incredulidade era um peso em seus olhos, mas a luz da verdade estava começando a brilhar. Você está mentindo. Não, não sou. O investidor implorou, gesticulando em desespero. Ela trabalha para aqueles que estão atrás de mim. O que eu fiz, eu não sabia o que estava envolvido. Mulher começou a chorar, o desespero estampado em seu rosto. Ana, por favor, ele está mentindo. Eu tentei te proteger. Você não imagina o que ele fez. O caos ao redor parecia apagar as vozes, mas as palavras dela cortavam mais fundo que qualquer grito. Ana se virou para Miguel, tentando encontrar segurança em seus olhos. Miguel, o que está acontecendo? Eu não sei em quem confiar. Precisamos sair, agora, Miguel gritou. E eles começaram a empurrar suas maneiras entre a multidão em pânico. Mas aquela revelação, a ideia de que todos à sua volta estavam mentindo, a paralisou. Uma sombra passou sobre ela. E então, outro tiro soou, mas não era da polícia. O som do vidro quebrando fez todos se virarem. Um homem com uma máscara havia surgido do nada, segurando uma arma e apontando diretamente para eles. Fiquem onde estão. Ninguém se mexa. Os olhares se cruzaram e o coração de Ana despencou. Ela percebeu que não estavam apenas cercados pela polícia, mas tinham se tornado parte de uma trama muito maior. Miguel agarrou seu braço, puxando-a para longe, como se quisesse protegê-la. Mas o mascarado começou a avançar. Você! Ele apontou para o investidor. Você não deveria estar aqui. Eles estão vindo, e agora é sua hora de pagar. As palavras dele soaram como um trovão. O investidor, que ela pensava que estava tão desesperado, agora estava sendo acusado como um criminoso. Ana olhou para ele, confusa e aterrorizada. Pagar? Pagar por quê? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o mascarado gritou. E tudo finalmente se desenrolou. Você vai se lembrar do que fez, e hoje vai acabar. Onde está a garota? O rosto do investidor se contorceu em uma expressão de medo. Não, eu fiz tudo por você. O alarde fez Ana sentir como se tudo estivesse desmoronando. O que ele queria dizer com isso? Que segredos estavam prestes a ser revelados. Antes que ela pudesse ponderar mais, uma explosão abalou o café. A porta dos fundos foi arrombada
e uma luz intensa inundou o ambiente. Ana sentiu um puxão e em menos de um segundo a sala se tornou um campo de batalha. Corram! Gritou Miguel, sua voz cortando a cacofonia ao redor deles. Ele puxou Ana para longe do caos, mas a imagem do investidor, seu passado entrelaçado com o seu, ficou presa em sua mente. O que o mascarado queria dizer? Que garota! O ambiente estava mudando. O que deveria ser um diálogo sobre segredos, agora parecia uma corrida por sobrevivência. A mulher de roupas rasgadas caiu em seu caminho, e Ana hesitou. O olhar dela tinha uma profundidade de dor, como se carregasse o peso de anos. Por favor, a verdade deve ser dita. Você não pode deixar ele escapar. Ana piscou, para tentar entender. O que você quer dizer? Ele é seu meio-irmão. Uma declaração, um relâmpago no meio da escuridão. O mundo pareceu parar. Meus próprios pensamentos giravam, e Ana sentiu como se o chão tivesse desmoronando sob seus pés. Sua mãe, ela não morreu. Ela. Mais um tiro ecoou, e a confusão tomou conta de todos. Miguel a arrastou para fora do café, mas a revelação da mulher ainda queimava em sua mente. Um meio-irmão? O que isso significava para ela? Enquanto caíam na rua, Ana sentiu que mal sabia quem ela realmente era. A verdade estava mais distante do que nunca, e o que quer que estivesse se desenrolando ao seu redor, todos pareciam agora ser parte de algo muito maior. O que estava acontecendo? O que mais ainda estava enterrado? Mas, de repente, Ana sentiu algo pesado caindo sobre ela. Era o investidor, jogado ao chão por um disparo. As cores do mundo se esvaneceram. Não! Gritou Miguel. E o desespero tomou conta. Ele tentava reanimá-lo, mas a expressão do investidor estava estática. Uma sombra de quem costumava ser. Ana se sentiu paralisada, e todas as suas perguntas agora se transformavam em pânico. O homem mascarado estava se aproximando, o olhar frio, e a revelação do meio-irmão agora parecia insignificante diante do horror que se desenrolava. O que você fez? Ela gritou para o investidor caído. Mas só silêncio respondia. E aquela máscara era algo que a torturava, a lembrança da traição. O que significou na verdade? O jogo? Uma encenação? E enquanto o caos tomava conta, Ana percebeu uma chave em seu bolso. Ela não sabia de onde viera, mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente a atingiu. Se aquele investimento fosse a resposta que todos buscavam, o que mais ela teria que perder? O futuro estava prestes a ser revelado, e Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ana olhou para Miguel, e seu coração disparou ao ver o investidor no chão. A cena se desenrolava em câmera lenta. O pânico se espalhou pelo café. As pessoas gritavam, tentando encontrar uma saída. O mascarado, com a arma em punho, se aproximava. O que estava acontecendo? A descoberta do meio-irmão parecia insignificante agora. Ele não pode morrer. Não agora, Miguel gritou, tentando se esforçar para ajudar, mas a expressão do investidor era fixa, longe, como se já estivesse em outro lugar. Ana. Precisamos sair daqui, Miguel insistiu, puxando-a pelo braço, mas uma parte dela ainda estava paralisada. Precisamos saber a verdade. Ana deixou escapar, mas as palavras pareciam ecoar em vão. O homem mascarado não tirava os olhos do investidor. Onde está a garota? Você sabe que deve pagar por tudo. O tom de voz era ameaçador, cortante. Quem é você? Ana se virou, o medo e a urgência aumentando a cada segundo. Mas então tudo se desdobrou de uma maneira que ninguém poderia esperar. O investidor, com o último esforço, se virou levemente. Ana, eu sempre estive aqui. Você precisa ouvir. E antes que pudesse completar a frase, o estrondo ensurdecedor sacudiu o café. E numa fração de segundo, uma figura alta irrompeu pela porta. Com a mesma intensidade de uma tempestade, era um policial, mas não um qualquer. Ele tinha um distintivo brilhante, e o olhar determinado que exibia trouxe um momento de esperança. Saia do caminho, ele gritou.
mirando diretamente para o mascarado. Um tiroteio começou. Olhares de horror se cruzaram. E então, a reviravolta fatal aconteceu. No momento em que tudo parecia estar em movimento, uma dessas balas atingiu o investidor no peito. O silêncio instantâneo que se seguiu foi profundo. Um burburinho de vozes apavoradas preenchendo o ar. O que você fez? Os olhos de Ana se arregalaram. O tempo parecia parar. Ela sentia uma dor profunda, não apenas pela perda iminente do investidor, mas também pela revelação que ele estava prestes a fazer. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela ouviu uma risada distante, um eco de algo conhecido. Era a mulher de roupas rasgadas, com um sorriso sinistro. Surpresa, ela exclamou, seu olhar agora insensível. Você não pensou que seria tão fácil, pensou? Você realmente acreditou que a verdade viria ao seu encontro de forma tão simples? Era eu quem estava no controle all along. Ana mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer? O nó na garganta apertava. A mulher fez um gesto. Eu sou a razão pela qual você não sabia a verdade. Você foi uma peça no meu jogo. E agora, olha onde você está. Entre o que deveria ser sua família. Quem diria que essa batalha acabaria assim? O coração de Ana despencou ao entender a profundidade da traição. Aquela mulher não era apenas uma estranha ou um cliente do café. Era uma manipuladora com um propósito. A tensão acumulada metamorfoseou em um turbilhão de emoções, confusão e raiva. As verdades que ela buscava pareciam agora escapar por suas mãos. E o investir, no chão, finalmente parou de lutar. Um último olhar de desespero cruzou seus olhos. Miguel, o investidor, ele... Ana não pôde terminar a frase. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, mas a mulher estava inabalável. Agora só restam as peças. Você ainda está aqui, Ana. E isso é uma vantagem. Ela piscou, e Ana percebeu que precisava agir. Frequentemente na vida, as pessoas dizem que o passado não pode ser mudado. Mas a verdade, o passado pode ser moldado em formas que você nunca imagina. E o maior segredo que Ana guardava poderia ser a chave para tudo. A dor da dor, os laços rompidos e as memórias despedaçadas pareciam agora um caminho iluminado pela chance de redenção. Mas antes que pudesse decidir, um novo estrondo vindo de fora fez com que a atenção dela se desviasse. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. E Ana, dividida entre a lealdade e a verdade, percebeu que a linha entre amor e traição nunca fora tão frágil. Enquanto o mundo desmoronava ao seu redor, a única certeza que tinha era de que nada seria como antes. E o que mais ainda estava escondido nas sombras do passado. Ana estava paralisada, as palavras da mulher ainda ecoando em sua mente. Meio-irmão? A angústia e a confusão a cegavam. Miguel, ao lado dela, tentou puxá-la para um canto mais seguro, mas a adrenalina e o pânico dominavam o ambiente. Ana, temos que sair agora, ele gritou. O homem mascarado, por outro lado, não parecia disposto a recuar. Seu olhar era afiado, como uma lâmina. Ele estava prestes a fazer algo drástico. Você não sabe com quem está lidando. Ele rosnou, e o jeito que segurava a arma fazia o coração de Ana acelerar. Quando a mulher de roupas rasgadas atirou uma verdade devastadora, tudo mudou. Ana começou a entender que seus laços não eram apenas confusos, mas uma teia traiçoeira. Não, isso não pode ser verdade, exclamou, sua voz carregava o peso da incredulidade. Mas as palavras da mulher estavam gravadas em sua mente, como um eco que não poderia ser ignorado. Miguel, precisamos ir, insistiu, puxando sua mão. Mas então um grito cortou o ar. Ela está aqui, pegue-a! A atmosfera imediatamente se congelou. Um grupo de homens invadiu o café, com olhares ágeis e intenções sombrias. O caos se desvaneceu, dando lugar ao terror. Ana sentiu que seu mundo desmoronava. Miguel olhou para ela, olhos arregalados de pura angústia. Deus, o que está acontecendo, Ana? Mas ela não tinha respostas. O investidor caído parecia menos importante agora.
como um mero peão em um jogo muito maior. Corra! Miguel gritou e, sem pensar, Ana se lançou em direção à saída, arrastando Miguel com ela. Mas, em vez de liberdade, a porta estava bloqueada. Mais homens, mais vozes, cercando-as. O pânico tomou conta. Ana olhou para trás e viu a mulher de roupas rasgadas se levantar, uma expressão de satisfação no rosto. Você não pode escapar, Ana. Ela disse com um sorriso sinistro. Você é parte disso. Parte de tudo. Em um movimento rápido, Miguel puxou Ana para o canto, mas a mulher se aproximou, confiante. Você não entende ainda, não é? O seu passado está prestes a se revelar. Você é mais importante do que imagina. Você é a chave. O quê? Que chave? Que passado? Ana questionou, confusa e desesperada. O homem mascarado se aproximou, e o medo a envolveu como uma sombra. A verdade é que não sou só um investidor, ele disse, e a tensão aumentou. Eu sou seu verdadeiro tutor, Ana. E você? Você é a herdeira de uma fortuna que sempre quis esconder. A bomba que ele soltou parecia deslocar o chão sob seus pés. Ana parou, incrédula. O que você está falando? Miguel estava perplexo, e a mulher parecia em êxtase ao assistir à reviravolta. Agora você entende por que estão atrás de você. Não é apenas um jogo de poder, é sobre controle. E você tem um poder que nunca soube que possuía. O café estava uma mistura de gritos e confusão, mas a dor dentro de Ana era palpável. Fortuna, controle, o que você quer de mim? O desespero tinha um peso físico. O investidor se aproximou, segurando o braço dela. Você precisa entender que eles estão vindo para a verdade, e a verdade pode custar mais do que você imagina. Em um instante, novas sirenes ecoaram do lado de fora. Eram policiais, mas algo mudara. Seus rostos mostravam um medo profundo. Eles não estavam ali para proteger. Pareciam mais como fugitivos. Tempo é tudo o que temos, o investidor gritou. Ana sentiu como se estivesse em um turbilhão. Precisamos decidir rápido. O que vai ser? Ficar e enfrentar ou correr e descobrir o que realmente somos? O ar parecia cortante, e lá estava a mulher com um sorriso. E então, o inesperado aconteceu. Mais um disparo. Um homem apareceu. Seu rosto familiar, e a sala congelou. Era um amigo de infância, alguém que ela nunca esperava ver. Ana, estou aqui para te salvar! Ele gritou. O que estava acontecendo? Seu mundo revirava. O que mais ela nem sabia? Quando a confusão atingiu seu clímax, Ana percebeu que o jogo estava longe de acabar. Ali estava uma oportunidade de escapar, mas visivelmente um abismo de segredos que se desenrolariam. E a verdade seria a chave ou a prisão. Ana estava em um turbilhão. O ar estava carregado de tensão e desespero, e a revelação de que o investidor, o homem que ela pensou que era apenas um desconhecido, era seu pai, a deixou paralisada. Ao seu lado, Miguel puxou-a, tentando afastá-la do perigo evidente. Vamos, Ana! Precisamos sair agora! Ele gritava, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas uma parte dela ainda lutava contra a confusão. O homem mascarado se aproximava, a arma erguida. Esperem! Você não sabe com quem está lidando! O clima estava denso, e Ana sentia o nó em sua garganta se apertando. As paredes do café pareciam se fechar sobre eles, e a única coisa que ela conseguia pensar era em como o mundo que ela conhecia estava desmoronando nas suas mãos. Ele é seu verdadeiro tutor. Você é a herdeira de uma fortuna, ecoou a voz do investidor. E nesse instante, um estrondo ressoou do lado de fora. Sirenes, gritos e o som de uma multidão em pânico. Era suficiente para fazer a tensão no ar aumentar ainda mais. A mulher de roupas rasgadas parecia se deliciar com o caos. Vocês acham que podem escapar? Você vai descobrir o que realmente é, Ana. A realidade estava aquecendo a cada instante. Miguel olhou para Ana e tomou uma decisão. Não podemos ficar aqui. A verdade pode esperar. Precisamos sair.
e ele puxou-a em direção à saída, onde estavam os policiais. Mas o grupo de homens estava se reformando para encurralá-los, enquanto o clima se tornava palpavelmente opressor. Em um movimento quase instintivo, Ana encarou o investidor. Por que tudo isso? O que você estava escondendo? Mas ele só tinha tempo para sussurrar. A verdade, ela é mais perigosa do que você imagina. E se você me disser agora? Ela implorou, com a voz embargada. Um tiro disparou. O investidor caiu e a cena se converteu em um caos de gritos e dor. Miguel agarrou Ana com força, puxando-a para fora do café, enquanto tudo se desmoronava ao seu redor. Vamos, agora! Ele dizia. Sua voz estava carregada de urgência. Enquanto corriam, Ana sentiu suas emoções se avolumarem, um misto de medo e determinação. Mas as palavras ecoavam na sua mente. Você é a chave. O que queriam dela? Quem realmente era? A confusão se transformou em uma questão pulsante de identidade. Eles chegaram a um beco. Miguel a puxou contra a parede, ofegante. Ana, precisamos entender o que está acontecendo. Precisamos da verdade. Mas isso pode ser perigoso. Ele olhou nos olhos dela e ela viu a preocupação. O que você quer dizer? Ela perguntou, seu coração ainda acelerado. O pânico e a incerteza a envolviam como um cobertor pesado. Então, com um último suspiro, ela se virou para olhar para o café. O caos lá dentro não parecia ter fim. Mas uma coisa era certa. Ana sabia que havia um futuro esperando por ela. Uma escolha a ser feita entre o passado que a assombrava e o futuro que ainda estava por vir. Vamos descobrir isso juntos. Não importa o que a verdade seja, nós temos que enfrentar. Miguel assentiu e juntos eles deram o primeiro passo em direção a um novo caminho. Mais do que respostas. Eles buscavam a liberdade. E enquanto deixavam o passado para trás, Ana sentiu que de algum modo a verdade nunca tinha parecido tão próxima, mas ainda tão distante. E antes de fecharmos essa história incrível, eu preciso do seu apoio. Não espere mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa emocionante. Quero saber suas reações e teorias sobre o final, então inunde a seção de comentários. E se você encontrou algo especial aqui, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.